Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão nesta tarde, nesse início de tarde de quarta-feira, feriado 7 de setembro? Vou esperar aqui agora o Instagram notificar que nós estamos ao vivo. E o nosso tema, a importância do diálogo nas relações. Vou colocar aqui. Olá, Jana entrou. Vou fixar o comentário, para que as pessoas, quando elas entram, né, na live, é legal, né, quando a gente já vê qual que é o tema, vê se interessa ou não. E já vou logo avisar que hoje nós vamos falar aqui sobre a questão do diálogo nas relações, mas eu vou usar a base dos traços de caráter. Ai, Moni, que linda! Fabrícia, Moni, Jana aqui, que bom. E se vocês, né, quiserem, sentirem no coração, encaminhem essa live para que mais pessoas possam estar aqui. E você que vai assistir depois no gravado, também encaminhe essa live para que mais pessoas possam, né, estar aqui com a gente. É muito legal quando vocês estão aqui, quando tem essa interação no ao vivo, tem esse dinamismo, porque aí é aquilo, né, que eu falo sempre para vocês, que aí eu não estou falando sozinha. Vocês vão trazendo aí as reações de vocês, as perguntas, e como eu falei, a base hoje da nossa live vai ser como se fosse uma aula, né? Eu vou falar sobre os perfis, o quanto é importante que você se conheça para que você também possa, né, respeitar o mundo do outro, porque o que acontece muito quando a gente não se conhece e também quando a gente tem dificuldade de se respeitar, a gente também não respeita o outro. Acontece muito que eu escuto, a maioria das pessoas que eu atendo são mulheres com questões no relacionamento. E olha só, e eu escuto muito elas falando, né? O quanto muitas têm dificuldade de expor as suas necessidades, de se comunicar, porque a comunicação, qual é a base da comunicação? É ouvir e ao mesmo tempo a compreensão e o respeito. Se eu não consigo, né, escutar e eu só quero falar, eu só quero, né, colocar minha dor, né, jogar minha dor em pauta, o que vai acontecer? Ninguém vai se ouvir, não vai ter ali uma comunicação fluida. E fora que tem muitas pessoas que se fecham, né? Em vez de estarem ali se comunicando, expressando as suas necessidades, as suas dores, o que vai acontecer? As pessoas se fecham. Sim, tem uma parte assim, até todo mundo tem essa parte, vamos dizer. Que eu vou falar só sobre as dores, eu não vou falar sobre os traços, porque senão pode ser que confunda muito vocês. Boa tarde para quem está chegando, e se você puder, encaminhe essa live para que mais pessoas estejam aqui, porque é muito importante quando a gente consegue semear o conhecimento. Até como eu falei aqui no início da live. Hoje essa live vai ser como uma aula para você poder conhecer você e ao mesmo tempo conhecer as pessoas que convivem com você, por exemplo. Né, chefes, o que eu também estou ouvindo muito, além das questões de relacionamento, né, essas 2 últimas semanas, ouvi muitas queixas em relação ao ambiente profissional, que também entra em pauta a questão do autoconhecimento. Se você sabe quem você é, como você funciona, quais são as suas dores e os seus recursos, o que vai acontecer? Você vai conseguir perceber se aquele ambiente que você está inserida é um ambiente saudável para você. Muitos ambientes que as pessoas estão hoje, que elas trabalham, eles despertam mais a dor da pessoa, porque imagina só, uma pessoa com um perfil que é mais calada, mas que é muito criativa, olha só, uma pessoa, né? Ai que bom, a Lili colocou, estamos assistindo, a Esté, que linda, um abraço para todos vocês que estão aqui hoje, que bom, a Sil tá aqui, até minha mãe, eu vi a minha mãe entrando aqui também, que bom. Vamos encaminhando aí para que as pessoas possam vir aqui assistir essa aula, porque assim, é como eu falo, né? Então, olha só, tem pessoas que são, assim, são muito criativas, né? Imaginam muito, né? Estão sempre ali naquele movimento, né? De criar, só que elas são muito caladas. Então, eu vou falar para vocês que nós temos, né? Todos nós temos 5 traços de caráter e a gente tem 5 dores e 5 recursos. Só que assim, nem todo mundo tem aí, vamos dizer, um pico. Por exemplo, eu sou muito comunicativa, ou eu sou muito de ficar ali na caverna. Às vezes a pessoa ela tem porcentagens. Então eu tenho uma porcentagem muito criativa, só que logo na comunicação eu tenho uma comunicação muito defasada, eu não consigo me expressar. Eu até gosto muito de falar, mas o que acontece? A pessoa ela não consegue ser lógica. Então imagine essa pessoa, vamos lá, pro primeiro traço, né, que é a dor da rejeição
E o recurso dessa pessoa é a criatividade e a imaginação. Essas pessoas, elas têm o corpo bem magrinho, têm as articulações aparentes, sabe aquelas pessoas que parece que têm pontas? Então parece que assim, você olha, você não tem vontade de abraçar essas pessoas, elas são bem magrinhas. E aí eu falo para vocês, sim, a gente tem um pouquinho desse traço, por mais às vezes que você esteja num excesso de peso, que você está num sobrepeso, às vezes sim, você também tem esse traço da rejeição. Só que tem pessoas que têm assim um pico, elas têm como que eu posso dizer para vocês? É como se ali o traço maior dela é a rejeição. Então ela se sentiu muito rejeitada lá na barriga da mãe dela e não necessariamente que a mãe rejeitou. Às vezes a mãe passou um medo muito grande e aí é aquela criança que não mexeu muito, ela tinha até medo de existir, porque quando ela mexia dentro da barriga da mãe, a mãe lembrava que estava grávida, a mãe já ficava com medo, porque a mãe não tinha dinheiro às vezes para fazer o enxoval daquela criança, a mãe estava às vezes se sentindo rejeitada pelo parceiro, porque eles não tinham ali uma boa relação. Então, indiferente o que essa mãe passou, dependendo das sensações de quando a mãe lembrava que estava grávida, aquela criança, né, aquele feto que estava se formando, ficou, né, ali ficou no sistema nervoso central dela uma impressão, um registro da dor da rejeição. Então, todas as vezes que ela se mostra, ou que às vezes alguém lembra ela, aquelas pessoas que não gostam de ser apontadas, que não gostam de falar em público, quando as pessoas notam que elas existem, elas entram nesse sentimento da dor da rejeição, porque tem uma ligação lá, né, no sistema nervoso central, aonde aconteceu esse marco. Por isso que teve uma pessoa que me fez uma pergunta uma vez na caixinha que foi maravilhosa. Então, é a nossa dor que determina tudo na nossa vida? Sim. Então, dependendo da dor que você teve na sua primeira infância, né, o que vai acontecer? Se você não souber administrar ela, você vai viver buscando situações para validar essa dor da rejeição. Sabe aquelas pessoas? Sabia que eu não tinha que ter ido nesse baile? Olha só, fulano me rejeitou. Olha, eu me arrumei tanto e olha só, fulano não me viu. Então ela tá em lugares aonde vão, né, ali mexer nessa dor da rejeição. Só que às vezes a pessoa nem percebe, ela mesma se coloca nessa situação. Então, voltando lá, as pessoas que são muito magrinhas, elas têm esse alto traço. Então, vamos dizer que a dor maior delas vai ser essa rejeição. E elas têm uma dificuldade muito grande de se comunicarem. Então, elas, em vez de ir para o embate, de falar, de confrontar, ou até explicar a necessidade, explicar o quanto é difícil para elas se expor, falar dos sentimentos, até porque essas pessoas, elas não trabalham muito na área do sentimento. Elas são muito racionais. Funciona muito mais a área do pensamento, a área racional. Então, quando você, às vezes, está se relacionando com uma pessoa, imagina o cara bem magrinho e a mulher já mais gordinha, fofinha, com aquele sobrepeso, o que vai acontecer? Ele, né, vai se sentir sempre muito invadido, porque a pessoa que é mais gordinha, que é mais molinha, mais redonda, o que vai acontecer? Essas pessoas gostam de falar, de se comunicar. Vamos dizer que a dor é o abandono, elas sentem muito, né, o abandono, porque elas às vezes se sentem muito incompreendidas, só que o recurso delas é a comunicação. Só que é uma comunicação muito de sentimento. Sabe aquelas pessoas que choram e falam ao mesmo tempo? Aí você fala, não, para, respira, né? Vamos respirar um pouquinho, né? Aí a pessoa chora, aí ela fala, porque assim, ela não consegue ter aquele movimento de serem lógicas. As pessoas que têm o sentimento, né, a dor do abandono, elas choram, né? Sentem vontade de chorar até numa reunião de trabalho, dependendo do que elas estão fazendo, qual é o projeto, elas precisam chorar. E às vezes eu até falo para algumas pacientes, vai lá no banheiro, né? Respira, chora, porque depois que elas choram, elas ficam até mais inteligentes. Olha que interessante. Então, voltando, o casal lá, o magrinho e aquela mulher que é mais fofinha, mais cheinha, se elas não se conhecem, se esse casal não consegue compreender qual que é a dor deles, um vai ficar ali meio que invadindo o espaço do outro. Então, a pessoa que tem aquela dor, né, da rejeição e quer ficar ali mais na dela, na caverna, às vezes vai gostar de ler ou vai gostar de jogar, né, jogos eletrônicos ou ficar ali na internet,
Aí o que que vai acontecer? A parceira vai falar, nossa, o fulano não gosta de mim, tá sempre ali no mundinho dele, né? Tá sempre ali fazendo as coisas dele. Só que para ele tá tudo bem, ele tá ali quietinho. Só que é importante que ela conheça o mundo dele, que tudo bem, vai ter momentos que eles vão estar juntos, eles vão gostar de se, né, de se interagirem, né? Eu sempre falo, né, o casal, cada um tem que ter a sua viagem, né? Então o homem tem a sua viagem, a mulher tem a sua viagem, mas juntos, o casal, eles precisam se encontrar. Qual é a viagem desse casal? Ah, eles gostam de assistir a série tal, que bom, eles sentam, né, ficam ali naquele momento ou vão deitar e vão assistir aquela série. É o momento que o casal se encontra. Só que às vezes, para aquela mulher que tem esse traço, né, a dor do abandono e tem o recurso que é a comunicação, que é estar sempre ali falando, se comunicando, fora que as pessoas, né, que são orais, que tem a dor do abandono e o recurso da comunicação, elas gostam de pegar. Sabe aquelas pessoas que enquanto tá falando com você, elas chamam a atenção, elas tocam em você, elas querem, ai, fulano, isso. Então elas têm essa sensação. Então imagine esse casal, né? Que ele não quer existir, para ele ficar ali no mundinho dele, olha, nem me veja. Se eu tivesse o recurso da invisibilidade ia ser muito bom. E ela ali todo momento ali falando, então querendo a atenção ou até se sentindo, ah, ele não consegue me compreender. E aí, olha só, aonde às vezes acabam relacionamentos super, né, entre pessoas muito bacanas, que podia render muito, né, uma relação, mas pela questão do diálogo. Eles não conseguem se entender, um não consegue respeitar o mundo do outro. Fora que, assim, às vezes tem muitas mulheres que eu atendo que estão na procura de um relacionamento, mas elas falam, Priscila, eu não dou conta de ficar com cara oral. Porque como que é o cara oral? Ele vai ser um pouco mais gordinho, ele vai gostar de falar, de se comunicar. Só que o que que acontece? Eles são muito carentes. Então, imagina, da mesma forma que a mulher oral ela é carente, né? E é o meu público, né? O público maior são as mulheres. Então, o que que vai acontecer? Elas vêm e me contam o que realmente está acontecendo. Tem muita mulher solteira aqui, casada, até para que eu possa direcionar minha fala para vocês. Então, tá fazendo sentido o que eu tô falando para vocês? Vocês estão conseguindo se identificar? Tá lembrando de algum casal conhecido, amigos que você conhece? Coloca aqui, porque é legal quando vocês interagem, traga, né? Vamos trazer aí o movimento, né, para que vocês possam se sentir participando da live e interagindo, porque aí fica muito mais dinâmico. Então eu quero que vocês coloquem aqui quem aqui é casado, quem, né, tá solteiro, quem tá nessa busca. Porque aí, o que que acontece? As pessoas que têm esse corpo mais fofinho, mais redondo, né, gosta muito de falar, de se comunicar, o que que acontece? Eles se sentem muito carentes. E quando ali colocou solteira e apaixonada. Então, e é bom, Lili, você compreender aqui quem é você, né? Qual é o traço que você tem? A Ana colocou que é casada. Então, e é importante que vocês se reconheçam. Então, vamos lá. A pessoa que se sente muito rejeitada, né? Que tem aí uma dor, a maior parte da vida. Para vocês se reconhecerem, além do corpo, né? Tem gente que vai falar assim, nossa, mas eu não sou tão magrinha e eu tenho muito essa dor da rejeição. Além do corpo ser mais magro, com articulações aparentes, né? O oral ele tem um rosto, um olho bem redondo, grande, ele tem muita olheira, né? Então, às vezes, quando eu vou fazer a análise corporal na pessoa, ela tem o corpo, né, ou mais cheinho, ou todo cheio de curvas, só que tem uma olheira muito profunda, né? Tem um grau alto no óculos, né? Porque é algo que eu pergunto, né? Ah, usa óculos, né? Já fez a cirurgia refrativa, usou aparelho muito tempo, porque isso vai, né, mostrando pra gente, vai revelando, né? O formato do seu corpo revela muito como você é. E tem pessoas até que falam, nossa, mas como você sabe de tudo isso? Porque eu vejo você, eu vejo o seu corpo, né? Então, quando você entra em contato comigo, ou você manda uma mensagem no Instagram, quando eu vou responder você, eu olho se o seu perfil é aberto, eu vou olhar suas fotos, porque aí eu respondo de acordo, né? Então, muitas pessoas, nossa, mas você acertou, realmente, é isso mesmo que acontece. Então, não necessariamente que a pessoa vai ser só magrinha e ela fala, ah, mas a Priscila tá falando, mas eu não tô me identificando. Só que as pessoas também que não falam, que tem esse momento mais caverna,
além de ter essa dor da rejeição, tem um outro traço, que é o traço que sentiu muito a dor da humilhação. Sempre o irmão tirou sarro, tinha os amigos que tiravam sarro, então tem a pessoa que tem a dor da humilhação e o recurso dela, né, são pessoas assim que são muito leais. Então, olha só, pessoas que se sentiram muito humilhadas, né, foram expostas a situações vexatórias na primeira infância até os 7 anos de idade. Elas vão desenvolver a dor, né, da humilhação e fica ali impresso no sistema nervoso central delas. E essas pessoas, elas têm o corpo mais quadrado, o dente torto, então se você usa o aparelho, né, tudo bem que teve a correção, mas muito provavelmente essas pessoas voltam, sabe a pessoa que fala assim, eu usei por anos o aparelho, aí o dente começa a entortar de novo. Esse é o nome desse traço é o masoquista. O que acontece? O masoquista, ele também fica fechado na caverna dele, ele tem a dor da humilhação, ele acha que se ele falar, se ele se expor, vão tirar o sarro dele. Ele vai reviver aquela dor quando ele estava na época do desfraude, onde acontece. Mas quando que essa criança se sentiu humilhada? Lá na época do desfraude, onde ele não conseguia ainda ter o controle dos esfínteres, fazia o xixi na roupa, fazia, né, o cocô na calça, e aí sempre tinha alguém para tirar o sarro. Então ali no sistema nervoso central ficou mielinizada aquela dor da humilhação. Só que eles têm assim um recurso, são pessoas muito que planejam, têm uma segurança, elas não vão falar se elas não estiverem ali dominando o assunto. Muito diferente do esquizoide. O esquizoide já não gosta nem de aparecer, não gosta de tirar foto. Não gostam, tanto o masoquista como o esquizoide, né, que é a dor da rejeição e a dor da humilhação, eles não gostam de tirar foto. Então, sabe aquele cara ou aquela mulher que fala assim, não, olha, não tira foto de mim não, peraí, vocês querem tirar, deixa que eu tiro a foto de vocês. São pessoas que não postam, e aí a pessoa também que tá do lado, se é uma oral ou uma rígida, né, vai falar assim, nossa, mas meu namorado não me ama, minha mulher não me ama porque não posta uma foto, não faz um agrado, não me marca. Por quê? Para ele é uma exposição, é uma dor, e aí a mulher fica ali, né, com aquele pensamento, tanto a mulher quanto o parceiro, mas ela não gosta de mim, não posta foto, não gosta de aparecer, é muito misterioso, tá escondendo alguma coisa, porque hoje a gente conta, né, com isso as redes sociais. Então o que acontece? Quando a pessoa não quer se expor, não quer tirar foto, na cabeça, se a mulher tem a dor da traição, que eu já vou chegar lá para eu explicar para vocês, se ela tem essa dor da traição, o que vai acontecer com ela? Nossa, ele tá me traindo, ele não quer nem postar uma foto, ele não quer marcar que a gente tá aqui. Para ela aquilo é muito significativo, mas para ele é uma dor e a pessoa não entende. Então olha só como fica, né? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando até. Deixa eu respirar e ler aqui, senão eu fico falando a minha oral aqui. Vai falando e não dá tempo para ler o que vocês estão falando. A Rita falou que é casada, a Tef solteira e desafiadora achar um parceiro que combine. Olha aí, tá vendo, Tef? A Sil colocou, moro com meu noivo, mas não sou casada. Sim, eu na academia analisando as pessoas. Olha só, a Sil já tá, né, nesse momento aí de analisar as pessoas, de conhecer. A Ana colocou, pensando aqui, nas brincadeiras entre os meus filhos, minha filha de 11 anos desafia sempre o irmão de 2. Isso pode deixar traços nele, porque assim, o que acontece? Ela com 11, não que você não vá, vai deixar eles afastados, mas que você tenha que ter aquele controle, vamos dizer que vai ser uma brincadeira controlada, porque esses desafios que ela faz, né, pode fazer com que ele não esteja ainda num momento, né, que realmente de 11 para 2 é algo que é muito... É discrepante, né, a idade. Então, tem que ter cuidado, né? Então, observa, fica aí olhando, né? Fica de olho, porque se tiver muita tiração de sarro, apesar que 2 anos ele ainda não tá. A época onde a criança entra na dor da humilhação é quando ela tá na época do desfraude, né? Mas nesse momento, o que tá formando aí nele, o traço é o traço oral do abandono. Então, se ele tá percebendo, e assim, não é porque a criança foi abandonada, que a gente foi rejeitada, foi a forma que foi interpretado. Às vezes, quando eu falo da dor da humilhação, o irmão mais velho, às vezes a sua menina pode falar assim, ai mãe, esse menino fez cocô na calça, vem limpar, que tá um cheiro horrível. Ali, ele já interpretou que ele tá incomodando.
e ele já fica na dor. Então tudo foi, né, todas as nossas dores existenciais, né, que foram formadas na nossa primeira infância do 0 aos 7 anos, foi o modo que a gente interpretou. Como eu falei, às vezes a criança estava lá dentro do útero da mãe, a mãe passou um susto, lembrou ali, né, que estava grávida. O útero, quando a mãe, né, leva um susto, o útero fica desconfortável, ele fica a criança sente dor, o útero vai ficar mais frio. Então a criança vai associar todas as vezes que a minha mãe lembra que está grávida, que eu me movimento dentro do útero da minha mãe, ela, né, aqui o ambiente ele fica desconfortável. Então eu vou ficar bem quietinho, eu vou ficar tão quietinho que eu vou ficar invisível, que ela não vai me sentir. E ali é onde é formado o caráter, né, do esquizoide, aquela dor da rejeição. Então tudo isso é muito preocupante. Aí tem mães que falam, mas como que eu vou fazer para que essa criança não tem como a gente prever traumas? Não, eu não quero que ele tenha essa dor, eu vou fazer de uma... Não tem, porque tudo vai ser a interpretação que a criança, né, for receber. Por exemplo, no Brasil nós temos muitas mulheres orais, né? Oral e rígida. E o que é oral e rígida? Que é a dor do abandono com a dor da traição. São mulheres que têm curvas no corpo, né? Tem aquela cintura, tem a lombar, né? Aquele bumbum acentuado, desenhado, mas elas são fofinhas, né? Nem sempre tem aquele corpo duro, né? Torneado. E aí o que acontece? Aquelas crianças, né? Que a mãe teve assim, muito próximo um do outro, onde quando a gente até fala assim, perdeu o colo cedo. São mães que às vezes foram ganhar essa criança, né? Por exemplo, a mãe já tinha um de 2 anos, e aí ela estava ali grávida e ia ganhar. E aí aquela criança teve que ficar com o pai sozinha, ou ficou com a avó, com a tia. E o que aconteceu? Ela interpreta, né, que aquele movimento da mãe ganhar o outro irmãozinho está sendo um abandono. E aí ali, já aquela criança de 2 anos já vai interpretando que todo o afastamento das pessoas gera aquela dor do abandono. Então não tem como nós prevermos, né, o que vai acontecer. Aqui a Carla coloca: todo gordinho é muito oral ou pode estar tão acima do peso por outros motivos? Então, o que acontece é que, assim, quando eu falo do gordinho, né, para a pessoa, né, para a gente caracterizar o traço da oralidade, é sempre depois dos 7 anos de idade, né? Só que a gente percebe o quê? Quando a gente fala de gordinho, nem só o oral engorda, mas o masoquista, que é a dor da humilhação, né? Engordam porque eles retêm, né? Da mesma forma que eles guardam muito para eles não se expressam, eles têm muita dificuldade de falar, porque o outro pode interpretar de uma maneira diferente ou pode tirar o sarro, que o que vai acontecer? Ele vai retendo, né? Então são pessoas que têm problema no intestino, tem intestino preso, porque vai retendo, vai segurando meio que o lixo, né? Tanto o próprio, né, quanto do outro. Então fica ali, né, segurando, aquele ambiente sempre muito tenso. Então nem sempre, Carla, que todo gordinho vai ser muito oral, porque tem aí associado a pessoa que vai ser, né, gordinha, que tem aí o excesso de peso, eles têm um masoquista aí junto, porque aí retém, né? Então vai ser, dependendo aí, se é um gordinho molinho, tem muita oralidade, mas se é um gordinho durinho, sabe, aquela perna bem grossa, né, mas assim, bem firme, e é diferente do firme, do torneado, do músculo trabalhado na academia, né, que aí esse já é o rígido, né? Quantas pessoas que a gente olha e fala assim, nossa, mas é um gordinho durinho, né, não é um gordinho flácido. Então, a gente precisa ver como que é esse desenho, né? Porque é importante, mas assim, como eu respondendo a sua pergunta, nem todo gordinho vai ser muito oral. Às vezes ele tem um pouquinho do masoquista, sim, né? Vou deixar a live salva, mas fica aqui, fica assistindo, façam as perguntas de vocês. Mas quando eu começo a falar, vocês percebem a importância de vocês se conhecerem? Porque, como eu falei, às vezes você está cobrando do seu parceiro que ele não posta nada, ou que ele está ali muito nas redes sociais e não olha para você. Então, assim, perceba, tudo bem, é importante você, né, saber expressar suas necessidades. Olha, eu sei, eu compreendo que você gosta de ficar aí no seu mundo, mas a gente precisa sim ter o nosso momento juntos, porque aí ele vai entender, olha, realmente, eu gosto, que bom que você está me respeitando, eu gosto do meu momento aqui, né, de ficar aqui com as minhas ideias, com meus pensamentos, com os meus jogos,
Só que eu vou começar a ter essa atenção para você, porque olha só, diferente quando você tá ali cobrando ou quando você fala, olha só, como é importante, eu respeito, né, o seu momento, eu respeito você ficar aí na caixinha do nada, mas vai chegar um momento que a gente precisa se encontrar, porque senão o que acontece? Você vai se sentir na dor. E outra, a mulher que é muito oral, que necessita da conversa, do diálogo, ela precisa também buscar fora, compensar muito, porque se eu tenho um marido esquizoide, masoquista, que gosta de ficar lá sempre na caixinha do nada, aquilo pode me despertar uma dor. Então eu preciso ter, né, uma socialização fora. Se eu, né, não trabalho fora, o que eu vou precisar? Ter encontro com amigas, ou eu vou em palestras, eu tenho que fazer um movimento, porque eu não posso só esperar do outro vir aqui atender as minhas necessidades, até porque eu tenho que ter a responsabilidade de me cuidar. Eu preciso compreender que nem todo dia eu vou querer ficar assistindo uma série, eu vou querer sair, eu vou querer ver gente. E é interessante quando eu falei do oral, né, que ele gosta de pegar, ele gosta de abraçar. O oral, ele gosta de ir na loja, ele gosta de sentir o tecido, né? Quem entra na loja, né, e tá ali olhando a roupa, mas quer sentir o tecido. Às vezes, eu tenho um sobrinho que ele é muito oral. E aí, ele passa a mão na parede, e aí ele veio esse final de semana aqui em casa. Ô Miguel, você já foi lavar a sua mão? Porque você tá com a mão suja e você vai sujar toda a minha parede. Aí, né, mas assim, olha só. A minha masoquista tá ali olhando pra ele que ele tá sujando a minha parede, mas ele tá ali no mundo dele, sentindo aquela parede, né? E assim, é o mundo dele. Então, assim, a gente precisa entender. Então, você tem essa necessidade, vai, né? Vai pra fora, né? Vai sentir, vai tocar, vai abraçar a árvore. O outro já tem aquela necessidade de ficar em casa, mais introspectivo. A outra gosta de aparecer, gosta de tirar foto. Então, olha só como é importante a gente ter esses momentos e a gente se conhecer, porque aí a gente vai sim respeitar, a gente vai conseguir. É desafiador? É desafiador. Um vai querer estar ali no momento, mas assim, só de você saber que o outro é dessa maneira, você sabe que o outro não está fazendo para te atacar. Porque quando a gente percebe que o comportamento do outro nos fere, nos ataca, ou parece que a pessoa está fazendo de pirraça, você... Não é o jeito dele. E assim, sabe, eu até pulei, né? Falei de todos e não falei do psicopata. A Carla colocou aqui. Entendi, Pri, muito esclarecedor, que bom. E tem um traço que ele se sentiu muito, dos 3 para 4 anos, ele se sentiu manipulado. E aí, quando eu falo aqui do psicopata, não é o psicopata que mata, é o psicopata de traço de caráter, onde na infância, nesses 3, né, para 4 anos, ele sentiu que quando ele fazia as coisas, quando as pessoas, né, brincavam com ele, ou quando ele mostrava fazer alguma gracinha, ele era amado, ele se sentia amado e reconhecido. E quando ele não fazia, as pessoas deixavam ele de lado, né? Então aquela criança que tá ali começando a falar ou tá cantando uma musiquinha, e aí chega a visita em casa, e aí a mãe chama, fulano, vem aqui, conta, né, a musiquinha pra sua tia, né? Aí aonde ele vai falar, não vou fazer, ou vai emburrar, vai se trancar no quarto, e aí a mãe vai falar, então tá bom, você é muito chato, vai pra lá. Então ele percebe que ele só é amado quando ele entrega alguma coisa. E aí ele vai entendendo o mundo com trocas. Então crianças que ficaram muito na escolinha, a gente observa que elas precisam seguir ali a regra, né? Tem ali toda aquela rotina escolar, mas é sempre uma troca. Se você não fizer isso, se você fizer isso, vai ficar de castigo. E tem, não só as crianças que ficam na escolinha, às vezes em casa, a mãe tá falando, não, deixa essa porta aberta, eu vou te pegar. Então assim, ele vai entendendo que se ele não faz algo, se ele não entrega algo, a mãe vai ficar brava, a mãe vai ficar triste. E um alerta aqui para vocês, mães com filhos nessa idade, né? Até os 7 anos de idade. Tomem muito cuidado, né, quando vocês associam, né, os limites, as broncas com a emoção. Eu vou ficar muito brava se você não fizer. Eu tô muito triste porque você não... Esse jogo é um jogo da manipulação. E é algo que fica impresso ali na personalidade da criança, aonde ela compreende que a mãe, né, só ama ela se ela
né, faz alguma coisa. Ela tem que estar ali gerenciando a emoção da mãe. Nossa, minha mãe ficou brava comigo. Ah, minha mãe tá triste comigo. Então, ela vai entendendo que quando ela tem as relações, quando ela cresce, ela começa a se relacionar com os amigos, né, quando ela tem as relações amorosas, ela tá sempre ali preocupada no que o outro também, né, vai sentir. Ela acha que, nossa, mas eu deixei o outro triste. Então, tomem muito cuidado vocês, mães com filhos, né, com essa fase, né, do 0 aos 7 anos, que é a fase, né, da primeira infância, o primeiro setênio, que é muito, assim, muito, vamos dizer assim, delicado e muito importante, porque a infância, ela não fica na infância, né? Então, a nossa criança ferida tá com a gente até hoje, e às vezes é ela que tá brigando, sabe? Tem ali um casal em conflito que não conseguem se entender, mas quem tá brigando é as crianças feridas, né? Então, a mulher com aquela dor do abandono, o homem com a dor ali da rejeição, e aí eles têm uma dificuldade muito grande de se encontrarem. Por quê? Porque não sabem quem eles são, não sabem o que passa no mundo interno existencial. E é uma dor que nunca, a gente não cura nossas dores existenciais. Nós vamos aprender, né, a ativar os nossos recursos e usar ferramentas no dia a dia. Não tem como, às vezes uma pessoa que sentiu ali um vazio muito grande, uma dor do abandono, ela nunca mais sentir isso. Até porque é ela quem vai ter que ser o adulto, né, que a criança dela não teve. E tem muito adulto pegando a criança e colocando a criança no colo, né, de outros adultos, com outras, na verdade, adultos, né, mas colocando no colo de outras crianças feridas para atender as necessidades. E aí é onde está fadado o fracasso do relacionamento. Como que eu, né, a minha criança ferida, pode atender ali uma dor do outro se a minha criança está ferida primeiro? Então, às vezes, se você não tem um relacionamento ainda, se você está buscando, até colocou, né, a Stephanie colocou que está muito difícil arrumar um relacionamento. Então, vai buscar se conhecer, se compreender. Eu sei que você já sabe muita coisa, mas é importante que quando você tem o seu autoconhecimento, você sabe, né, dos seus recursos e das suas dores, quando você, dependendo da situação que você estiver, né, com quem você estiver, você sabe, né, que muitas das vezes é você que vai ter que se levar para passear. Então imagina um marido esquizoide com a mulher super oral e rígida, ela vai ter que se levar para passear em alguns momentos. Nem sempre o companheiro, né, o marido, o namorado que seja, vai estar nos mesmos movimentos que você, porque aquilo é importante para você e não para o outro, né? Então é essa que é as questões que às vezes o outro faz tanto, né? Faz ali para você e às vezes para você aquilo, né, é indiferente, mas o outro está se desgastando para fazer. E aí não tem um reconhecimento e vocês vão se afastando. Deixa eu ver aqui o que a Carla colocou. Já fiz muito isso. Falava que ia ficar triste se não fizesse algo, mas depois que aprendi não faço mais. Que bom, isso mesmo. Porque senão a criança fica ali, né? Naquele movimento, até chega a ser uma manipulação. Não, então você vai ter que fazer, senão eu vou ficar triste. Olha só, né? Que intenso. Então, às vezes tira. Não vai, se você não obedecer, não vai assistir o desenho. Então, tem que ser uma consequência, né? Estruturada. A criança, ela tem que entender que ela tem uma consequência, mas ela, pelo comportamento dela, ela vai ficar, né, sem passear, sem comer às vezes a sobremesa que ela gosta, mas dependendo se for oral, aí não pode tirar, ou se a criança for mais gordinha, não pode ir por esse lado da comida, porque senão quando cresce vai ter compulsão. Ah, minha mãe não deixava eu comer o doce, hoje eu como, né, triplicado. Então tem que ter todo um cuidado, tem que conhecer esses filhos, né? A Moni colocou exatamente isso, relações disfuncionais, isso. É isso mesmo, as relações disfuncionais são entre crianças feridas, né? A Silvana colocou, não sei se tem a ver, mas na época de adolescente eu queria sair para balada e meu pai não gostava. Quando ele deixava no dia seguinte eu mostrava que estava estudando para ele não ficar bravo. Sim, esse é o traço, né, que querendo ou não tinha uma manipulação ali. Então, para você ali compensar aquilo, você mostrava que você estava estudando e dava certo. Muito provavelmente você tem aí, né, o seu traço. A Moni colocou, criança com um adulto não sustenta essa dinâmica de relação. Já passei por isso muitas vezes, que bom, Moni. E a Moni tá aí num movimento muito bonito, né?
com o seu autoconhecimento e agora já conseguindo, né, fez a transição de carreira, já está ajudando outras pessoas. Que bom, Moni, é muito bom quando a gente se reconhece, quando a gente sabe quais são as nossas dores, né, quais são as ferramentas que a gente tem aí para enfrentar os desafios do mundo do adulto. E aí sim a gente consegue ajudar as outras pessoas. A Carla colocou. Exemplo, agora eu falo assim: se você comer no sofá, vai aparecer barata e vai ficar nojento. Ai, já melhorou, né? Melhor do que falar que vai ficar triste, brava, é isso mesmo. A criança, ela precisa compreender, né? A Mônica colocou. Gratidão profunda, Pri, estou no caminho. Estamos no caminho, é isso mesmo. Eu acho que só do fato de vocês estarem aqui, de vocês se permitirem ao conhecimento, quando a gente está nesse movimento, as coisas chegam, né? Aquilo que a gente busca também está buscando a gente. Então, olha só que importante quando a gente se conhece, quando a gente sabe quais são as nossas questões, porque a gente não vai jogar as nossas dores para que o outro resolva a nossa vida. Então, assim, eu tenho a dor do abandono, eu vou olhar para ela. O que eu posso fazer? Eu tô muito acima do peso, eu tô aqui fazendo dieta, não tô conseguindo emagrecer. Tem uma dor aí, como se você estivesse sustentando. Então, se a gente está aqui falando de relações, né? Então, tanto de relações amorosas ou de uma área, né, uma atividade profissional que você exerce hoje, muito provavelmente isso é muito pesado para você, fazendo com que você tenha dificuldade de emagrecer. E que as minhas amigas nutricionistas, elas me desculpem o que eu vou falar agora, mas só cortar os alimentos calóricos não faz com que uma pessoa oral e masoquista emagreçam. Sim, por quê? Porque tem ali aquela gordura, fazendo uma função de proteção. Então, por mais que você coma, né? Quantas pessoas que eu atendo que têm esse traço associado, elas estão segurando, elas estão ali, né? Sobrecarregadas com uma situação que é pesada para elas, mas elas ainda não conseguem resolver, elas não conseguem soltar, elas não vão emagrecer, porque sempre tem algo por trás daquele excesso de peso, né? Então, em algum momento elas estão, né, numa força muito grande, elas estão ali precisando sustentar muitas vezes uma situação muito difícil, ou elas estão se protegendo de algo, ou estar acima do peso traz aí um destaque, uma forma de que alguém está me notando, mesmo na dor alguém consegue me ver. Então, são pessoas que, nossa, fulano, você engordou, o que está acontecendo com você? Né? Então, é algo que, da mesma maneira que o esquizoide não vai conseguir engordar, né? As pessoas com a dor da rejeição, elas sempre vão ser mais magrinhas. Tem aí o oral com o masoquista, que tem uma dificuldade muito grande. Então, dependendo como está a vida dessa pessoa, ela vai precisar primeiro cuidado emocional, olhar para as questões dela, para o ambiente que ela está inserida. Aí sim, às vezes a pessoa não faz nem dieta, ela come de uma maneira que ela não está ali mais compensando o vazio, ela não está mais num movimento de compulsão, porque ela está bem com ela já está conseguindo compreender o que está acontecendo. Então, quantas pessoas, né, que falam, eu tô fazendo, aqui a Bárbara, olá Bárbara, tudo bem? Sim, né, o quanto a pessoa num momento ali de dor, ela vai começar a reter o peso de uma maneira ali ou de se proteger ou de trazer aí um destaque que ela não está se sentindo às vezes vista, ou é uma maneira, né, de proteção. Então, quando a pessoa compreende o que ela precisa fazer, com muito respeito, ela vai, né, fazendo os movimentos para sim chegar num peso saudável. E lembrando que todas essas dores, elas entram para a gente como um mecanismo de defesa. Então, ali o esquizoide são pessoas que têm a tendência a rejeitar as pessoas para não serem rejeitados. São pessoas que se isolam, não querem falar, não falam dos problemas delas. Só que é uma maneira que elas aprenderam a sobreviver. Então, como que eu vou falar para uma pessoa esquizoide que ela tem que falar mais? Sendo que o que trouxe ela até o momento de vida dela foi esse movimento de se esconder, de ficar na casinha dela, na caverna. Então, eu tenho que respeitar. E o movimento não vai ser para uma pessoa que tem a dor da rejeição sair falando, se comunicando, entrando em grupos, não. É ela sabendo respeitar quem ela é, e ela também conseguindo
comunicar para o parceiro, né, as pessoas que ela tem mais intimidade, o quanto é importante esses momentos que ela fica ali sozinha. E também, o que acontece? As pessoas que têm esse sentimento, né, da rejeição, como eu falei, elas são muito criativas, elas imaginam, então tem sempre ideias malucas, sabe? E se o parceiro, a pessoa ali que está ali convivendo com ela, não consegue olhar para essas ideias e valorizá-las, né? Então, sabe aquela pessoa, fulano sempre tem aquelas ideias malucas, nem dou atenção, fica ali falando as groselhas. Só que ali a pessoa está se sentindo rejeitada, então eu tenho que entender, nossas ideias aí geniais, tudo bem, né? Então escreve, anota elas, né? Mas às vezes para uma outra pessoa vai falar assim, não, só tem ideias malucas e nunca coloca em prática, e é assim mesmo. As pessoas que são muito, nem sempre as pessoas que são geniais, elas colocam as ideias em prática, porque elas sentem que em algum momento alguém vai rejeitar, alguém vai falar, nossa, mas que ideia nada a ver, nossa, isso não vai funcionar. Só que se, né, grandes gênios não tivessem colocado essas suas ideias, né, para o jogo ali, o que ia acontecer, né? Então, percebam o quanto a gente tem que aprender a respeitar o outro. E aí eu pergunto para vocês, né? De tudo que eu falei aqui, o que mais toca em vocês? Aonde que vocês acham que vocês ficaram? Aonde que a dor aí é maior? Vocês se sentiram mais rejeitados? Ou vocês se sentem mais rejeitados? Ou vocês rejeitam mais as pessoas? Você se sente muito abandonada, esquecida, né, muito carente. Você percebe que ao mesmo tempo que você, né, sente o abandono, você também abandona. Então perceba como que é isso para você. A manipulação, você sente que você é muito manipulada, controlada, que parece que o outro só te vê quando você está fazendo algo para ele, né? Então, ou até a gente vê muito a manipulação também no ambiente de trabalho, fulano, né, não consegue ver aquilo que eu faço, eu tô aqui me entregando, fazendo e acontecendo e as pessoas não me notam, só eu faço, só eu sou, né, a pessoa que é amiga, então percebam. E tem aí a humilhação, você sente que você tem muita vergonha, você não se expõe, você guarda tudo para você se fecha, né? Tem aí muita sensação de que o outro, sabe aquele, sempre desconfia, né? O outro desconfia de você, você desconfia do outro, né? Perceba aí onde que você fica. E tem a traição, né? A dor da traição. Não expliquei muito, mas é algo também, como eu falei, as mulheres brasileiras são muito orais e rígidas, né? E o que acontece na rigidez? Ela é formada bem no início da sexualidade, quando termina 5, vai para os 6, para 7 anos. Não é o momento que a criança quer fazer sexo, não é isso, mas é quando a energia chega ali, sabe? Quando a gente sabe que chega uma cosquinha diferente, é diferente coçar o nariz, né? Se é que vocês me entendem. Então é onde a criança às vezes até tem aquela curiosidade, vai estimular os genitais. Naquele momento a criança tem, né, essa energia, essa sensação no corpo, mas ela também ela começa a observar que o pai tem a mãe, a tia tem o tio, né? Começa a observar o mundo em pares e ela percebe que ela é a ponta mais fraca desse triângulo, porque ela não tem um par. Então, onde as crianças vão é o meu namoradinho, que a gente tem que tomar cuidado, né? A criança não namora, a criança tem amigo, tem colega. Então, nesse momento, a criança já entra na dor da traição, ela sabe que tá ali, né? Então, a menina, ela é muito conectada com o pai nessa idade e o menino com a mãe, né? Então, fica aquele filhinho a filhinha do papai, né? O filhinho da mamãe, ali onde formam os pares. Então, se a mãe já não tá com um relacionamento legal com o pai, ela coloca aquela criança no lugar. Da mesma maneira, o pai, né? Então, ali é onde também tem muito conflito de relacionamento. A rígida, ela tem uma dificuldade muito grande, né, de entregar o coração verdadeiramente para outro homem, porque às vezes ela tá tão vinculada com o pai, né, um vínculo muito grande de amor e ódio. Eu fiz até essa pergunta para vocês. Hoje o seu parceiro é muito parecido com o seu pai, porque dependendo do seu alto grau, né, dessa dor da traição, da rigidez, isso faz com que você busque um parceiro muito semelhante ao seu pai. É como se para você só pode amar um homem tão bom quanto o seu pai,
Ou se você ouviu histórias, se o seu pai se separou da sua mãe bem nessa época ou quando você era muito pequena, você também vai se vincular pelas histórias que você ouviu do seu pai, ou às vezes as queixas, que também é muito prejudicial quando a mãe fala do pai. Porque quando a mãe fala do homem dela, a filha, o filho não conhece essa pessoa. É totalmente diferente, né? Então, o seu esposo não é a mesma pessoa que o pai do seu filho. Para o seu filho, né, no caso. Deixa eu ver aqui o que vocês falaram. A Mônica colocou. Já me vi muito nesse movimento. Agora mesmo estou praticando minhas ideias, tirando elas do papel. Que bom, Mônica, isso mesmo. A Tami colocou, né? A traição, a dor da traição. A Bárbara, ando num mix dessas dores e me isolando bastante. Pois é, Bárbara. Então, é importante você perceber o que hoje você pode fazer por você. Então, se lá na infância teve esses movimentos, o que hoje você pode compensar? Então você sabe que o outro não vai ser, né? Então o seu parceiro, né? A rígida quando ela escolhe, né? O homem muito pelo desejo, pelo corpo, ela é muito desconfiada, porque ela tá sempre ali naquela dor, parece que ela tá sempre com a mochilinha nas costas para pular fora daquele relacionamento. E aí é onde ela tem que ter cuidado, porque senão ela vai buscar validar, né, ter relacionamentos que não são saudáveis para ela poder voltar para aquele amor infantil. E às vezes esse pai ele nem existe, ou ele já faleceu, mas o coração dessa mulher fica muito vinculada a esse pai. Da mesma forma o menino, né, o homem. Também se ele teve, né, se ele foi muito vinculado com a mãe, se a mãe colocou ele nesse lugar, né, para ser o companheiro, porque quando a mulher se separa e ela tem um filho homem, acontece, né, não sempre tem não é muito comum, mas as mulheres também entram nesse papel. É aquela filha que é a provedora da casa, que tem o medo de deixar a mãe sozinha, porque logo a mãe colocou ela nesse lugar, então ela acha que ela tem que ser, né, a provedora da casa. Então a gente fala que é como se ela casou com a mãe. Mas isso, né, fica muito mais evidente quando é o menino. Ah, o menino, né, você é o homem da casa. E aí aquela mãe fica ali eternamente casada com aquele filho já casou, já saiu de casa, mas ele sente que ele ainda precisa, né, estar ali com a mãe. Eu sou o homem da minha mãe, sou eu quem resolvo a vida da minha mãe. Isso é muito perigoso, porque acontecem, né, dinâmicas de traição, porque todo traído traiu primeiro, até nessa dinâmica de ser o filhinho da mamãe, a filhinha da mamãe, atraem, né, relacionamentos indisponíveis, até porque a mulher ela está indisponível, ela não está com o coração naquela relação, porque aquele coração dela é para o homem. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Então, vocês que têm um relacionamento hoje, e se vocês também projetem você que é solteira, imagina você, né, num rio, você tem um parceiro, você tem o seu marido e você tem o seu pai. Mesmo se o seu pai não estiver aqui nesse plano, mas imagine, né? Crie essa situação para você. O seu pai, né, vocês estão num rio, né? E você percebe que o seu pai e o seu parceiro estão se afogando. E você sabe nadar, só que você não pode ajudar. E você tem uma boia. Para quem que você joga essa boia? Você joga a boia para o seu pai ou você joga a boia para o seu parceiro? Respondam aqui para mim. Vai ser a nossa dinâmica hoje, até para compreender, já que a gente está falando de relacionamento, né? E tem muita mulher oral e rígida aqui, só pela fotinho de vocês. Vamos lá, vou esperar que vocês respondam. Então imagina vocês num rio, o parceiro e o pai de vocês, né, se afogando. Para quem você joga a boia? Olha só, tá vendo? A Mônica tem uma consciência aqui, ela colocou que ela salva o parceiro. Imagina você, né, com a sua família. Aí eu pergunto para vocês, né, agora, já que a maioria respondeu. Você tem uma família, você tem filho. Quem tem que estar vivo? O seu pai ou o seu parceiro? Claro que a gente não quer matar ninguém aqui, mas isso é uma reflexão,
para que vocês possam aí trazer a percepção de vocês. Aonde que vocês ainda estão conectadas? Na família de origem ou na família que você construiu e está construindo? Quem tem que estar vivo? Quem é mais importante que esteja vivo? O seu pai ou o seu parceiro? A Tef colocou, sempre procuro meu pai nos relacionamentos. Olha aí, você já respondeu que você vai jogar a boia para esse pai. A Tamires pro parceiro, a Bárbara pro pai. Então, a Juliana, oi Pri, boa tarde, cheguei tarde hoje, que bom. Importante que você chegou, né, Gil? A Sil colocou, hoje eu salvo meu pai. A Carol colocou que salva, eu seguro a boia, né? A Juliana colocou meu pai, pois é. Tá vendo, Ju? O quanto ainda tem uma conexão com esse pai, o quanto ainda não está disponível, esse coração ainda não está disponível para receber esse parceiro. E muito provavelmente, se a gente perguntar para o seu parceiro se ele prefere a mãe viva ou você, quem será que ele vai escolher? Cuidado, gente, essa dinâmica é para vocês que estão aqui, que ouviram a live. Dependendo de como vocês forem abordar e fazer essa dinâmica com outras pessoas, isso, né, vai causar aí um ruído no relacionamento. Até coloca, o certo seria o parceiro, né? Mas para mim é o pai. A Lili colocou, pai, mas não tenho parceiro. Carol, gente, não consegui responder, eu fiquei entre a cruz e a caldeirinha. Olha só, a Bárbara colocou, sei que deveria ser pro parceiro, mas nem me entrego num relacionamento. Olha só que perigo, né? A Carla colocou hoje pro parceiro, a Sil colocou, ele escolhe a mãe, certeza. Tá vendo, Sil? Você joga pro seu pai e ele joga pra mãe dele. Logo, vocês estão aí só brincando, né? Não tem aí uma entrega. E eu falo isso com muito respeito, né, pra vocês. Ó, a Ju colocou, com certeza ele vai escolher a mãe dele, tá vendo? Ah, a Ana tá aqui ainda, que bom. Pensei isso nesse momento, não vou perguntar pra ele. Senão vai causar um ruído mesmo. A Sil colocou, quando fomos morar juntos, ele queria ir dormir na casa dos pais. Pois é, então o quanto vocês ainda estão muito conectadas com a família de origem. Por isso que eu falo, são crianças, né? É a nossa criança se relacionando com a criança do outro. E às vezes a gente não vai conseguir atender a necessidade e a expectativa do outro, mas a gente se conhecendo, a gente se respeitando, a gente vai trabalhar para ir para o mundo do adulto saudável, do adulto que se despede dos pais. Os nossos pais, eles sempre serão muito importantes, só que eles vão perdendo a prioridade, eles vão ficando desnecessários. Quando a gente tem que ficar voltando para atender necessidade dos pais, resolver problema dos pais, a gente perde, né, o time, o feeling de olhar para a nossa vida. Porque parece que é assim, opa, eu tenho que voltar, ó, a vida tá aqui na frente, o futuro tá aqui. Eu tenho que virar de costas para ir lá salvar, para jogar a boia. Então, todas as vezes que eu vou jogar a boia pro meu pai e pra minha mãe, eu estou dando passos para trás e o meu relacionamento ele vai fracassando. Então, olha só como é importante, né? É uma dinâmica, né, que eu faço, que é muito simples, mas ela é muito reveladora, né? A Carol colocou, essa pergunta ficou muito pesada em mim, salvaria meu marido, mas ele já me fez sofrer muito e me sinto insegura em salvá-lo, porque ele não me salvaria, eu acho. Então, olha só, como tem questões aí para vocês, né, se alinharem, né, o que realmente aconteceu, né, para que hoje, e assim, hoje vocês estão juntos, só que pela sua questão, parece que ainda não superou, né, algo. Então, é algo para ser visto, né, como que eu estou com uma pessoa que eu não salvaria ela? E vamos dizer, entre aspas, nós não temos que entrar como salvadores. Essa dinâmica é só para a gente perceber aonde que a gente está vinculado, se eu estou vinculada ainda com a minha família de origem ou se eu realmente estou nesse relacionamento, eu tenho essa disponibilidade, né? A Carla colocou, meu marido hoje eu acho que ele joga no meio e quem pegar, pegou. Então, olha só. Tem gente que se afoga, né? Quantas pessoas estão fugindo de determinadas situações para não resolverem as situações? Então, é melhor que eu adoeça para que eu não precise salvar ninguém, porque eu não tenho força. Que é o movimento, né, Carla, para você. E fica aí a reflexão. O Toniel colocou aqui, claro que é a mãe, mas elas não estão no mesmo lugar. Olha só que perigo, né? A Mônica colocou, Pri, eu hoje me vejo um pouco mais preparada para um relacionamento, mas digo que foram experiências desafiadoras e transformadoras esse espelhamento, me fizeram olhar mais ainda para mim, que bom. Exatamente, perdendo a prioridade desnecessários, assim que eu vejo
Os meus pais hoje, antes era muita preocupação. E a Bárbara, as oportunidades aparecem e me fecho para não deixar acontecer. Pois é, então, dependendo do momento que a gente está vivenciando, a gente foge. E fugir é muito perigoso, porque quando eu fujo, as situações elas dão um jeito de me encontrarem. Não dá para eu fugir de uma situação sem eu resolvê-la antes. Então, por mais que vocês estejam aí vivendo relacionamentos que não estão saudáveis hoje, se eu termino esse relacionamento hoje sem consciência ou o que realmente está acontecendo, ou não dou a oportunidade, né? Não tenho ali o diálogo com o outro para falar, olha, realmente isso aqui me incomoda, isso aqui eu gostaria que a gente pudesse mudar, se alinhar, respeitando e conhecendo como o outro funciona, qual é a dor do outro, né? Qual é a sua, hoje, é muito importante também que você tenha em mente qual foi o motivo que te levou a se relacionar. Foram pelos motivos certos? Eu gostava da pessoa, eu estava carente na época, eu tinha terminado um relacionamento e entrei nesse relacionamento de cabeça. Nossa, o outro me lembrou muito a minha mãe, ele faz tudo aquilo que a minha mãe fazia. Esses já são motivos errados, porque eu tô ali, né, projetando algo que não existe. Que aí quando chegar, que só ficar aquele homem e aquela mulher, vai chegar um momento que aquela relação não se sustenta. Ah, eu hoje estou num relacionamento porque eu queria fugir dos problemas de casa. O que vai acontecer? Eu vou encontrar esses problemas de casa novamente. Então, se eu fugir porque meu pai era muito rígido, eu vou encontrar essa rigidez no meu parceiro. Por isso, quando vocês falaram, o meu parceiro é muito parecido com o meu pai, porque você ainda está naquele modelo infantil. Porque o que a gente aprendeu? Quais foram os primeiros, né? As primeiras pessoas que a gente se relacionou? Homem, né? Quem foi o primeiro homem e a primeira mulher? Pai e mãe. Então, esses são os exemplos. Da mesma maneira que eles olharam para você, as falas desse pai e dessa mãe, desse homem e dessa mulher ainda ecoa. Então, dependendo, se você foi muito a filhinha do papai, você só vai se relacionar com pessoas muito semelhantes. Olha só, tem uma contradição. A filhinha do papai, ela vai se relacionar com uma pessoa, com um homem muito semelhante ao pai, ou uma pessoa totalmente assim, eu vou falar assim, diferente, mas assim, cheias de defeitos, para ela apontar e falar, realmente você não é parecido com o meu pai, eu nunca vou te amar, porque você, olha como é discrepante. Vai buscar uma pessoa totalmente diferente para se relacionar, para como se dissesse, eu não vou trair o meu pai. O coração do meu pai vai ser, o meu coração vai ser sempre do meu pai. Para você eu entrego só o corpo. E aí é onde também acontecem relações muito frias, onde não tem ali aquela interação, aquela entrega, né? A mulher ela nunca vai jogar a boia para esse parceiro, vai jogar sempre pro pai. Né? Mesmo esse pai às vezes nem existindo, como eu falei aqui, às vezes já até morreu, mas ela fica ali, né, naquela ilusão de eu nunca, né, vou conseguir me entregar, né, para homem nenhum, porque o meu coração tá preso na minha infância. É algo assim que é muita terapia, viu? A Mônica colocou, meu último relacionamento foi um espelhamento total, vidas muito parecidas e pais também muito parecidos. Isso é a Bárbara também. Isso porque o oposto não é diferente. Sim, Bárbara, e perfeito. O oposto ele não é diferente. O contrário ele não é diferente. Ele só é o contrário, né? Então assim, imagina aquela pessoa que vai olhar, né? O que acontece muito é uma relação aí quando a gente fala de contrário, é quando a pessoa tem um relacionamento muito difícil com o pai. Então ela vai buscar uma pessoa às vezes totalmente o contrário do pai, para que ela possa achar que ela está super longe daquele pai, mas na verdade ela está sempre olhando para aquele pai, porque ela usa o pai de crivo. Então meu pai foi muito agressivo, então eu vou escolher um homem bem bonzinho e às vezes esse homem bem submisso e às vezes ele não é provedor, ele é um homem fraco, porque a agressividade, sabia que assim, uma agressividade controlada, ela faz parte do masculino. O masculino é agressivo, o masculino defende a mulher, ele luta, né? E quando a mulher ela vai para aquele extremo oposto, tudo bem, às vezes o pai foi agressivo, batia na mãe, batia nas crianças, né? Então, hoje que você escolha um homem que tenha a agressividade controlada para ir buscar ou para fazer dinheiro, para defender você, né? Diferente de buscar um homem ali muito submisso, fraco, muito, né, no polo que não é um polo saudável.
Isso mesmo. De tudo que nós falamos aqui, o que vocês gostariam de perguntar, né? Hoje a gente não tem exercício sistêmico, o nosso exercício, a nossa dinâmica foi a da boia, que eu acho que vocês vão ficar aí refletindo. Foi algo assim mais para percepção, né, do racional, do pensamento. Mas antes de encerrar a live, né, ficou claro para vocês? É uma pincelada, né? Vamos dizer que eu iniciei essa live falando que ela é uma aula e realmente, né, a gente pode voltar a falar sobre isso, porque falar sobre traços de caráter, né, sobre as nossas dores, os nossos recursos, tem muito pano para manga, mas assim, eu acredito que eu fiz, né, de uma maneira como se, né, deu uma pincelada, né, eu acredito que chegou a algo para vocês. E antes de encerrar, tem alguma pergunta? Fez sentido, né, essa live para vocês? Encaminhe ela para que mais pessoas possam estar aqui com a gente. A gente está aqui sempre, né? Todas as quartas-feiras ao meio-dia. Tem muita gente que vem pro ao vivo. Percebi que hoje vocês vieram, né? Por conta do feriado. Tem gente que está em casa, está descansando hoje. Mas a live ela fica gravada. Eu também jogo ela no canal do YouTube para que vocês possam, né, compartilhar. Tem gente que gosta de assistir na TV, né? Eu acho que é um momento assim de autoconhecimento. Você que não faz terapia, você que ainda tem, né, tem essa vontade de fazer terapia, quem sabe, né? Um dia aí vocês agendem aí uma sessão, vocês, né, conheçam sobre vocês, vão buscar sobre o formato do corpo, que ele revela muito, né, sobre nós. A Bárbara colocou aqui, existe um nível saudável de se isolar e sem, ou é sempre na dor? Não, é saudável, Bárbara, se isolar. Só que quando a gente percebe que as coisas não estão bem, né? O que acontece? A gente busca se isolar para não enfrentar. Então perceba isso, o seu isolamento é para você ficar tranquila, porque você precisa desse momento, né? Isso é saudável para você, né? Esse isolamento, ficar no seu momento caverna aí na sua caixinha do nada, ou se está sendo fuga da realidade, porque se você socializa, alguém pergunta se você tá bem, aí você não quer falar. Então tem aí, né? Você consegue perceber as sensações. Então eu tô me isolando porque eu quero me preservar, ou eu estou me isolando porque eu quero fugir daquilo que as pessoas vão me ver, já tá na minha cara que eu não tô bem, né? Então perceba aí como que isso funciona para você, né? A Lili colocou, eu quero dar meu coração para alguém que não seja meu pai. Sim, e é importante, Lili. Às vezes você vai precisar fazer um movimento sistêmico para se despedir do pai, para agradecer tudo aquilo que ele te ofereceu, tudo aquilo que você aprendeu com ele, mas que agora, né, é como se você vai precisar conversar internamente com esse pai, né? Mesmo, né, a Lili que o pai não tá mais aqui, mas mesmo você que tem um pai presente, é desafiador para a mulher rígida que o pai foi muito presente, teve uma relação muito saudável, para ela se desconectar desse pai, para que ela possa sim encontrar relações saudáveis, homens saudáveis. Mas é importante, Lili, você fazer um movimento sistêmico. Depois me chama no direct que eu vou mandar a meditação do pai para você, tá bom? A Bárbara falou, adoro te ouvir. Que bom, Bárbara, gratidão por você estar aqui. A Lili colocou, mesmo porque meu pai já se foi, estou aprendendo a se desprender dele. Que bom, olha aí. Então, acho que vai ser muito importante esse movimento para você. A Carol colocou, meu pai me fez ser o homem da casa e eu não gosto dessa posição. Quero agendar sempre com você, embora também trabalhe com terapias, mas é sempre legal receber. Sim, é muito importante. Eu acho que nós, terapeutas, ainda mais precisamos de ajuda, porque a gente sempre vai, né? A nossa antena sintoniza pessoas também com dores muito semelhantes à nossa. E se a gente não tá bem, o que vai acontecer? Eu não consigo ajudar o outro. Ou o que vai acontecer? Eu vou ficar ali imaginando que eu não consigo fazer algo, mas eu fico incentivando o outro a fazer. Então imagina uma psicóloga que não se despediu do pai, né, fazendo esse movimento, né, incentivando, orientando a pessoa a fazer esse movimento. Não vai sair do lugar. É assim, é como se a pessoa, né, o terapeuta não tá bem, tá ali com as dores dele e fica querendo que o paciente faça aquilo que ele mesmo não faça. Então, aquela pessoa que fala de prosperidade, que fala de dinheiro, mas ela mesma está com a conta bancária negativa. Então, fica uma coisa discrepante. Então, eu só posso ajudar, eu só posso iluminar o caminho
do outro até onde eu fui. Então é muito importante que nós, terapeutas, né, a gente está sempre ali se trabalhando, sempre buscando, né, por autoconhecimento, porque nós somos seres humanos e a gente tem as nossas dores, a gente tem, assim, muita coisa para se trabalhar, até porque, né, se vocês, né, muitas estão aqui na transição de carreira, tem o mito, né, do Chiron, o curador ferido. A gente ajuda, muitos terapeutas têm as suas dores e eles só se tornam terapeutas porque já adoeceram. Olha só que interessante, né? Então, vocês que estão nessa busca da terapia, leiam sobre o mito do Chiron. Aqui, a Tef coloca: tento não ter uma postura masculina no relacionamento, mas sempre atraio homens que não têm essa postura. Porque você já está sendo o homem da relação. Eu acredito que a Carol também está nesse movimento. Ela aprendeu muito a ser independente, ser a mulher guerreira, né? Então, a mulher guerreira, ela não precisa de ninguém ali para defender e proteger ela. Aí, o que vai acontecer? Ela vai atrair aquele homem, né? Que, sabe, é até uma fala que é assim, parece que o homem que não precisa de você para nada, não serve para você para nada. Olha só, vocês mulheres fortes, guerreiras, provedoras que fazem dinheiro. O homem que não precisa de você para nada, não serve para você para nada, né? Então, se você tem um homem saudável, né, que faz dinheiro, protetor, ele não serve para você, porque você não tem ali o que fazer para ele, né? Porque ele já vem pronto. Então, esse é o movimento que nós mulheres guerreiras, né, que fazem dinheiro, que faz todo esse movimento, é o quê? É saber dar um passo para trás e sentir que a gente sim pode ser, né? A gente pode receber ajuda, a gente pode se pôr nessa postura de mulher e não de submissa, né? Mas aqui já é uma outra live, né? Que se eu deixar aqui a gente engata, né? Um outro movimento. Mas eu agradeço vocês, agradeço quem estava aqui na live, quem entrou, saiu, quem vai vir assistir novamente depois. Porque, olha o que a Carol coloca, estou em transição de carreira e sou terapeuta hoje por causa de uma depressão profunda. Olha aí, né? A gente entra na dor e a gente sente que a gente pode ajudar. Olha que bom, né? Isso é muito saudável. Mas eu agradeço vocês. Quarta-feira que vem tem mais. Espero vocês ao meio-dia. E um excelente, né, feriado aí para vocês. Se cuidem, né? E vão buscar compreender quem vocês são, quem é que vocês convivem, para que vocês não fiquem ali projetando as dores. Tudo bem? Excelente quarta-feira para vocês. Sim, trabalho desde os 13 anos porque meu pai saiu de casa e disse que íamos morrer de fome. Depois disso, precisei ajudar minha mãe. E quando ela voltou doente. Olha só. Pois é, né, Carol? Tem muita questão aí, né? Gratidão, gratidão, né? Envie essa live para que mais pessoas estejam aqui. Se você quiser agendar a sua terapia, só me chamar no direct.